Cláudio, meu querido Cláudio, e como eu sei que você está junto dele, Solange, minha querida Solange, eu quero, nesse dia de aniversário de Cláudio, deixar uma mensagem para vocês. Agora, antes da mensagem, Cláudio, eu sei que você é abstêmio, eu não sou, e portanto vou começar fazendo um brinde a você. Feito o brinde, vamos à mensagem. A mensagem que eu quero passar, que eu quero dizer, não é citando uma frase que não é minha. É uma frase que se refere a você, que eu escutei certa feita da professora Miriam de Sá Pereira, da Católica, uma pessoa muito querida sua, que também ama muito você, e que uma vez ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: Cláudio é aquele sujeito que chega falando baixinho quando todo mundo está gritando. E é verdade. Você tem um jeito muito afetuoso e baixo de falar, o que faz com que as pessoas, se quiserem ouvi-lo, tem que baixar o burburinho, tem que baixar a gritaria para escutá-lo. Eu achei isso uma coisa interessantíssima, gravei, né? Certa feita até já me referi a essa frase, já a citei num texto que escrevi sobre você e seu trabalho, e aproveito para renová-la aqui, a frase, porque de lá para cá aconteceu uma coisa curiosa que foi a seguinte, ela chega a ser anedótica. Eu lendo um livro algum tempo atrás, pouco importa que livro foi, era uma obra de ficção, mas o autor do livro falava do chamado efeito lombar. Lombar. L-O-M-B-A-R-D. É o nome de um otorrinolaringologista francês do início do século XX, Etienne Lombard, que teorizou sobre o que depois passou a ser conhecido como o efeito lombar, que é essa tendência, numa reunião social, onde reina um burburinho pela conversa das pessoas, as pessoas terem naturalmente o impulso de falar mais alto do que o burburinho para se fazerem escutar. Ora, como esse é um comportamento que todas têm, daqui a pouco o burburinho torna-se uma gritaria e ninguém mais consegue escutar ninguém. Eu achei isso tão interessante, pensando em você, Cláudio, um homem de ciência. Eu diria mesmo que você, entre os sociólogos do direito no Brasil, e dessa disciplina, você tem toda a história como precursor, que todo mundo conhece, não vou repetir aqui, mas que você, entre nós todos, é aquele que tem, eu diria, uma vocação, a vocação científica, propriamente científica, mais pronunciada, a ponto de você ter toda uma obra na sua vida no sentido de estabelecer cientificamente, tanto quanto isso seja possível, e circunscrever um objeto social específico chamado direito, que seria diferente, seja da moral, seja do direito oficial, estudado pela dogmática jurídica, que você, aliás, simplesmente prefere chamar de controle social estatal. Ou seja, para você, com a sua vocação científica muito pronunciada, existe e é possível demonstrar a existência de um objeto social chamado direito. Bom, juntando agora as duas coisas, o que eu achei muito interessante quando eu li sobre esse efeito lombar foi uma reflexão que me ocorreu, que foi a seguinte: meu Deus, vejam bem, eu falando de mim para mim mesmo e agora para você. Cláudio Souto, o sujeito com a vocação científica mais pronunciada que eu conheço, ele com seu comportamento infringe, insurge-se, revoga uma lei social. Afinal de contas, Etienne Lombard, apesar de ser laringologista, elaborou o que depois passou a ser chamado de efeito Lombard, elaborou o que não deixa de ser uma lei social. Isto é,
uma lei sobre o comportamento das pessoas em sociedade, portanto uma lei sociológica. E Cláudio Souto, o mais sociólogo dos autores que eu conheço, revoga essa lei com o seu jeito tão próprio de falar baixo, quando a tendência é a de todos falarem mais alto do que os outros. E quando eu vi isso, e pensando nisso, e pensando em outras coisas que de vez em quando me perturbam a respeito da possibilidade da sociologia, de uma ciência sobre seres humanos, eu penso no seguinte: Cláudio Souto e o efeito lombar, né, que Cláudio Souto revoga, como que me conformam na minha convicção de que a sociologia, como aliás qualquer ciência social, ela é muito boa para a média das pessoas, para as pessoas medianas. Utilizando o termo no sentido puramente técnico da palavra, eu diria que a sociologia é uma ciência boa para explicar os medíocres. A sociologia não é boa para explicar aqueles que fogem dos comportamentos normais. A sociologia, definitivamente, ela não é boa nem para explicar os maus e muito menos para explicar os bons. Eu acho que a sociologia é muito fraca para explicar aquilo que os evangelhos chamam, e aí, claro, eu atualizo a linguagem dos evangelhos, homens e mulheres de boa vontade. Você é uma pessoa que pertence a esse grupo que não é majoritário no mundo, mas que é o sal da terra, Cláudio. Meu querido amigo, eu envio ao final um abraço muito afetuoso, muito filial. Eu queria que fosse apertado e queria que fosse pessoalmente. Isso por enquanto não é possível, mas eu espero que na nossa vida ainda seja e que um dia nós nos reencontremos e que possamos rir e curtir a alegria de estar vivos. Cláudio, tchau. Abração.